todos estudiosos da doutrina espírita, ninguém é palestrante, somos expositores, somos estudiosos, mas longe ainda de ser palestrantes. Nós vamos ver durante esses momentos que nós vamos trocar ideias, como a espiritualidade trabalha sem a gente ver, que a gente às vezes não acredita. Mas eu estava conversando aqui com a minha companheira Denise, falei, gente, essa página de abertura é o preparo para o que eu vou falar. Impressionante, e é verdade. Vocês vão ver. Vamos lá. O título é O Grande Tesouro. Eu quero que vocês pensem em um grande tesouro na vida de cada um de vocês. Qualquer tesouro vale. Pode ser material, pode ser espiritual. Claro, se for espiritual, eu vou ficar mais feliz. O reino de Deus. O reino de Deus. Tem mais alguém que fale algum tesouro na sua vida? Um grande tesouro? A doutrina espírita. A doutrina espírita. Mais alguém? Meus filhos. Meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe. A família. Tá bom? A família. Muito bem. Mais alguém? Saúde. Saúde. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Muito bem. Mais alguém arrisca? Caridade. Caridade. Vamos ficar por aqui, só nesse já tá bom. Até porque o grande tesouro que eu vou apresentar para vocês é outro. Porque eu deixei aqui o estudo está baseado num estudo de Richard Simonet, Uma Razão para Viver. Não é todo mundo que gosta do Richard Simonet. Eu, particularmente, sou fã dele porque eu acho que ele fala com palavras simples, coisas do nosso dia a dia, sempre com ensinos fortes para nossa reflexão, nossa meditação. E ele começa o estudo com essa epístola de Paulo, tá? Quem gostaria de ler? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Andai prudente, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque os dias, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurei compreender qual é a vontade do Senhor. Alguma coisa aqui te destaca, Rosângela? Compreender qual é a vontade do Senhor. Compreender qual é a vontade do Senhor. Nem sempre é a nossa. Exatamente. Na verdade, vamos fazer uma análise suave sobre esse ensinamento e destacar o que o nosso companheiro Richard Simonet destacou para a gente conversar. Então, primeiro ele fala para despertar do que dormes. Quem é que dorme? Todos nós, que ainda não despertamos para a espiritualidade. Então, Paulo quis lembrar-nos aqui da importância de estarmos conscientes de nossas atitudes, né? Do que é o reino de Deus, do que é realizar a caridade, do que é amar ao próximo, do que é a minha família, do que eu posso fazer para melhorar a minha saúde, que são tesouros em nossas vidas. Dentre os mortos, por que dentre os mortos? Porque nós vamos avaliar que no mundo de provas e expiações, como ele diz aqui, né? Porque os dias são maus, como nós estamos no mundo de provas e expiações, a maioria de nós aqui somos espíritos ainda imperfeitos e ainda há aqueles que andam na sombra, andam nas trevas, pensam mais no mal do que no bem. Nós mesmos, durante o nosso dia, mudamos o nosso pensar durante o dia. Então, esses mortos é mortos para a espiritualidade. É aqueles que vivem sem despertar, como chama Paulo, que ainda
andam no mundo como se o mundo fosse, o mundo material fosse tudo e nada mais existisse. E aí ele diz, o Cristo te iluminará, porque o Cristo é a luz do mundo. Ele veio para nos orientar, ele veio para nos mostrar o caminho. Então, se nós não meditarmos sobre os seus ensinamentos, como nós vamos nos iluminar? E aqueles que ainda estão em trevas, como nós vamos auxiliá-los a iluminar-se? Andai prudentemente, não como necios, porque às vezes nós andamos como que nas nuvens. Eu vou dizer por mim, não estou falando por ninguém aqui, tá? Ando cantando, olhando para os lados, não prestando atenção em nada, e não. O momento é de nós prestarmos atenção, é de nós vigiarmos, é de nós orarmos. Então, a gente deve andar no mundo como sábios, sábios que ainda não somos, mas que estamos a caminho. E aqui vem o destaque, que é o que o Richard Simonet deixa, é esse reminho do tempo, que nós lhe damos a verdadeira importância quando a gente lê isso aqui, porque nós não damos a importância ao tempo de nossa vida, ao tempo de uma encarnação, ao tempo de um dia, de um segundo, de um minuto, de uma hora. Nós não damos esse valor. E ele é extremamente importante na nossa vida atualmente. Se nós prestarmos atenção, nós já estamos em agosto. Hoje eu falei, gente, daqui a pouco é o Natal. O tempo urge, passa muito rápido. E a gente deixa de fazer coisas ou deixa o tempo passar. Há quem diga assim, eu vou enrolar o tempo, né? Não tem um termo assim? Deixa o tempo passar, na outra encarnação, em outro momento. E o próprio Paulo diz, não sou eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Por quê? Porque ele, quando, na estrada de Damasco, percebeu quais as oportunidades que ele, como sabe que era, perdeu, ele quis ganhar no pouco tempo que ele teve depois, através de sacrifício, de luta, de sofrimento, e venceu, conseguiu. E nós? Vamos lá, o nosso tempo, o que nós fazemos em um dia, faz a diferença? Faz. Se nós, olha a página que a gente trouxe aqui hoje, eu vou só ler algumas que destaquei. Que diz assim, essa foi até a Denise que falou para mim. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas novas. Ou seja, por que nós, às vezes, vivemos no passado? Vivemos a morte da minha mãe, na desencarnação do meu amigo, e vivemos aquele luto que é normal durante um período, mas que a gente sabe que somos espíritos eternos. Então, se nós acreditamos nisso, nós temos que entender que ele foi e nós um dia estaremos lá também. Mas se eu deixar o tempo passar e ficar vivendo nesse passado, eu deixo de viver o hoje. Porque o amanhã, hoje. E tudo vai depender do hoje, o meu amanhã. O passado já foi. Já erramos, já fizemos coisas que não deveríamos ter feito. Mas agora que a gente conheceu a doutrina espírita, que o companheiro disse ali, que é um grande tesouro, nós temos que estar de olhos abertos. Então a gente pensa, como eu estou utilizando na minha vida o meu dia? Então vamos, Richard Simonet faz uma relação muito interessante. Ele diz assim, se nós temos uma moeda, e essa moeda que é cunhada a ela, for uma moeda de ouro, e eu coloco ali, por exemplo,
R$1 cunhada no ouro, o que vale? A pedra preciosa, o ouro, ou R$1? Existem dois valores, né? O valor extrínseco, ou seja, o que mostra, e o valor intrínseco, que é o que interno. Então, às vezes, o tempo para nós externo é uma coisa, mas o nosso tempo interno, íntimo, é outro. Ele dá outro exemplo. E aí a gente vai trazer para a doutrina espírita, para a nossa casa. Estamos aqui reunidos numa reunião de mais ou menos 60 minutos. 60 minutos são 3.600 segundos, se a matemática ainda não for ruim. Vai fazer diferença essa hora? O seu Luiz está ali na porta, num trabalho, na casa espírita, distribuindo mensagens, anotando os nomes, pedindo para quem entre e coloque o seu nomezinho ali nos desencarnados, nos encarnados. Eu, Inês, procurei estudar, e não foi um dia, foram vários dias, para ver o que eu devia falar, o que eu devia trazer para vocês de mensagem. O nosso companheiro aqui está dirigindo, tem que estar centrado, refletindo, pensando. Muitos de nós aqui está prestando atenção, está ouvindo o que eu estou falando, está captando a mensagem, vai refletir e vai mudar o seu minuto seguinte. Muitos entram e saem como se nada fosse. A espiritualidade que está dentro dessa casa espírita está trabalhando nesta hora como se fosse um século, porque aqui são trazidos amigos, sofredores, e eles vão utilizar das nossas vibrações positivas para auxiliar aqueles. Os tarefeiros que vão para o passe estão preparados aqui, se prepararam, saíram de um estudo e vão trabalhar nos passos. Nós vamos tomar a água magnetizada que a espiritualidade preparou. Olha quanta coisa se passa em uma hora. E aí? Ele fala assim, esse eu vou fazer questão até de ler, para a gente ver como é interessante. Ele diz assim: onde estivermos, poderemos adquirir valores, patrimônios de experiência, conhecimento, virtudes, sabedoria, e não deixamos que se escoem em minutos, horas, dias, anos mergulhados no sonambulismo. E aí a gente vem aqui para a frase de Paulo: desperta tu que dormes, porque se eu andar na vida atrás de sonhos plausíveis de serem executados, que estão dentro das leis de Deus, que estão na nossa consciência, de praticar o amor, de exercer a caridade, de ganhar virtudes, de tirar de nossa vida o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo aquilo, estou trabalhando, estou buscando. Mas há muitos que ainda caminham no mundo como uma ilusão. Ilusão é aquilo que acha esse mundo aqui. Eu vou aproveitar, como eu tenho alguns conhecidos meus, na próxima encarnação, Inês, depois de entrar em nosso lar, eu vou fazer. Eu falei, quem sabe você entra naquele nosso lar que tem ali, que é o clube a Casa dos Anciões, nosso lar, né? Quem sabe você chega lá. Lá você é capaz de chegar. Não sei se vai ser muito tarde. Enfim, o que estamos fazendo com o nosso tempo? E aí, nós vamos lembrar
da questão 919 do Livro dos Espíritos. Alguém lembra dessa questão? Eu sei que tem muita gente aqui estudioso da doutrina que sabe. Ah, tem gente falando baixinho. Pode falar. Conhece-te a ti mesmo. Então, quando Santo Agostinho diz, quando eu terminar o meu dia, né, eu vou fazer uma lembrança, eu vou refletir o que eu fiz naquele dia, o que eu poderia ter feito de melhor, o que eu fiz de pior, se eu posso melhorar em tal, o que eu posso ganhar, o que eu posso perder. Essa seria a nossa, vamos dizer assim, o nosso maior tesouro, utilizar o dia como se fosse o último dia de nossa existência. Não aproveitando, porque hoje mesmo estava comentando com alguém. Ela falou assim, se eu soubesse nisso que eu ia morrer amanhã, eu ia fazer tanta coisa. Eu falei, é por isso que a gente não sabe, tá? Porque você ia fazer coisa que não deve fazer. Que a gente pensa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente não sabe qual é o nosso dia de amanhã. Richard Simonet também nos destaca uma coisa muito interessante. Ele fala assim, vamos analisar um irmão que tem um vício. Um vício, vamos pegar um vício simples, o cigarro. Quantos minutos ele perde fumando um cigarrinho? Quantos minutos da saúde dele ele vai perder com o tempo de um dia, 2 dias, 10 anos, 20 anos, daquele cigarrinho em sua saúde? Nesta encarnação. E na outra? Ele leva para outra encarnação, porque ele marca o perispírito. Então, ele vai levar certamente para outra encarnação. Esse é um exemplo. Aí ele dá um outro exemplo que aqui não tem ninguém. Eu vou falar, poxa, a Marisa é muito complicada. Ela fica tão nervosa quando o expositor não chega cedo. Mas a Marisa não devia ser assim. O seu Luiz, ele é tão legal, ela devia ser que nem o seu Luiz. Recebe a gente de braços abertos. O que eu estou fazendo? Eu estou avaliando, eu estou julgando, eu estou, às vezes, maledicendo. E aí, o que vai acontecer com a minha boca, com a minha voz, com a minha fala? Se eu só tiver boca para falar mal, reclamar da vida, dizer o que eu podia, que o tempo estava assim, que o tempo estava assado, e não agradecer a oportunidade de estarmos vivos, e não agradecer porque hoje eu achei que ia dar um vendaval danado e que eu não ia conseguir chegar à casa espírita. Eu vou ficar falando, reclamando. Certamente isso não vai ser bom para a minha área da fonação, da fala, da exposição. E aí nós vamos colocando tantos outros vícios nossos, do nosso dia, que vamos fazer com que atrase o quê? O nosso ciclo de vida, porque tempo, tempo é dinheiro, não é? É dinheiro também, mas tempo é vida. Cada minuto que a gente perde para alguém que está chegando num posto de saúde, numa emergência, 1 minuto é tudo. Salva a vida. Imagina? Então, 1 minuto é rico. Nós podemos fazer muita coisa. Vocês viram aqui, então, que Richard Simonet destacou a palavra tempo. E aí ele fala assim, por que os dias são maus? Porque os dias são maus porque nós estamos num planeta de provas e expiações,
buscando melhorá-lo, mas que vai depender da nossa reforma íntima, da nossa mudança, que vai depender do nosso tempo. Eu posso mudar em um dia como mudou Paulo? Posso. Eu quero? Não sei. E a vontade de Deus? E a minha vontade? Olha só, a paginazinha de abertura aqui. Ele diz assim: desenvolva os seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Quantos minutos do meu tempo eu busco ser simpático no local onde eu estou? Ou agradável, ou ser dar um bom dia, ou um abraço, ou um sorriso, ou simplesmente ouvir. É muito difícil a gente ouvir. Nós temos duas orelhas, né? 2 ouvidos e uma boca. Mas o que a gente fala é muito mais que as 2 orelhas conseguem ouvir. E se nós falamos para nós mesmos, em primeiro lugar, por isso que nós temos que ouvir pelas 2, mesmo que a gente tenha uma discreta deficiência, uma hipoacusia. Agora vem o nosso companheiro que está trabalhando, né? Ele está usando o tempo dele para quê? Para ganhar, amealhar o seu dinheiro, o seu futuro, que a doutrina espírita não é contra, não. Nós trabalharmos e ganharmos o nosso dinheiro, termos o nosso carro, termos um aparelho de ar-condicionado, isso não é errado, ninguém está dizendo isso. Por sinal, a doutrina espírita não diz que nada é errado, mas ela diz o que você deve fazer, o que é certo e o que é errado. E quanto tempo eu estou dando para essas coisas e quanto tempo eu estou dando para a minha riqueza espiritual. Então, quando a gente vem caminhando na nossa encarnação, nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. O Pai nos dá uma oportunidade de existência, uma oportunidade de vida. Nessa oportunidade é para que a gente utilize esse tempo, chegarmos num ponto aqui em busca da nossa felicidade. Não é isso que a gente quer? Ser feliz? Alcançar a nossa plenitude, a felicidade? Felicidade que a gente sabe que é relativa. Mas aqui nessa oportunidade de vida, ele nos coloca os vários tesourinhos. Vários tesouros. Ele nos dá família. Eu vou botar aqui o que vocês falaram, fora o que tem, tá? Ele nos dá amigos. Ele nos dá a casa espírita. Ele nos dá saúde. Ele nos dá, vai dando. Olha quantos tesourinhos ele nos dá. Mas ele também diz que eu tenho um tempo para utilizar esses tesouros para chegar aqui. Só que eu desprezo esse tempo ainda. Eu não utilizo ele como eu devia utilizar. Eu estou falando por mim, eu sempre falo isso. Eu perco um monte de tempo assistindo filme, eu sou fã de filme. Meu marido fala assim: Inês, para que tanto filme? Você já assistiu esse 3, 4 vezes. E eu assisto novamente. Ele está me chamando a atenção. E eu não estou ouvindo. Agora que eu tentei para ele só. Então aqui a gente vem, a gente casa, a gente tem filhos, a gente não casa. Tudo acontece. Quando chega lá no finalzinho, que a gente tem um tempinho, aí a gente vai fazer tudo. Ah, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer, aí eu vou para casa espírita, eu vou trabalhar quando eu me aposentar. Aí eu vou me dedicar.
Agora não tem tempo. Aí você se aposenta, a sua mãe fica doente, agora eu não posso me dedicar à casa espírita, eu tenho que me dedicar à minha mãe. Olha só. Então, o tempo, aqui eu tirei aqui, a melhor maneira de extinguir o mal será substituí-la pelo bem. Então, enquanto eu tenho tempo, vamos tentar utilizar esse tempo da melhor forma possível. E aqui, ele fala aqui no finalzinho, abençoe a vida e todos os recursos da vida onde você estiver. Olha só, a bênção que nós temos que dar todo dia por estarmos vivos e por termos mais um dia para fazer o que nós deixamos de fazer ontem, ou que nós esquecemos, ou que não pudemos. Então, mais um dia. E aí ele termina com chave de ouro, claro. Observe tudo. Tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir. O nosso tempo é um. O tempo de Deus é outro. O nosso tempo é um tempo racional, um raciocínio, que eu tenho horas, minutos, e mesmo assim, quando a gente vai estudar lá no livro A Gênese, tempo e espaço, ele diz que é muito difícil você ter essa relação de tempo e espaço, principalmente no mundo espiritual, que para eles não tem tempo e para eles não tem espaço. Nós aqui temos ainda, porque nós assim determinamos. E a gente sabe que tem várias dimensões, várias colônias, vários mundos, e cada tempo é um. E o tempo de Deus? Qual será o tempo de Deus? O tempo de Deus não é um tempo como o nosso racional, ele é um tempo emocional. Olha que profundo isso. Eu ouvi aquele palestrante da Paraibano, que é psicólogo, eu sempre esqueço o nome dele, falando isso. O tempo de Deus é emocional. Por que o tempo de Deus é emocional, gente? Nós vivemos com emoções. E Deus vive em nós. Pelo menos Ele tenta viver em nós. Então, a nossa emoção faz com que Ele tenha um tempo para me auxiliar, para me afagar, para me consolar, para me amparar. E quando Ele diz, olha, teu tempo chegou, você cumpriu o que você tinha que cumprir, você fez o que você tinha que fazer. E aí eu vou exemplificar Paulo. Quem lê o livro Paulo e Estevão, quando ele vai ao mundo espiritual, que ele fica aqueles últimos tempos preso e tantas coisas que aconteceram com ele, que agora nós estamos no nosso grupo, no outro centro, estudando as cartas paulinas, e está sendo extremamente proveitoso, porque eu nunca conheci Paulo, já conhecia Paulo, mas a gente está conhecendo com outros olhos. E aí lembrar que Paulo chega ao mundo espiritual cego novamente. Que ele ficou cego quando ele perseguiu os cristãos e não acreditava em Jesus. Quando ele vê Jesus, ele cai, vamos dizer assim, a luz era tanta, que ele perde a visão. Depois, Ananias o cura, né? Tira as escamas e ele vai trabalhar no deserto, divulgando o cristianismo. Mas quando ele chega no mundo espiritual, gente, depois de tudo que ele passou, ele chega cego novamente. E ele não acredita. Ele cai e diz, eu realmente o mereço. Estar cego ainda. Porque eu não usei o tempo que eu tinha que usar como eu deveria fazer. Eu perdi muito tempo da minha encarnação, né? Quando ele perseguiu os cristãos, quando ele
ele colocou Estevão à pedrada, quando Abigail tentou transformar em cristão e ele não saiu. Então ele percebeu que mesmo que ele tenha mudado muito, ele tenha trazido Cristo para a vida dele, ele ainda não merecia. E ele chegou cego no mundo espiritual. Mas aí Ananias chega também, novamente. Olha que coisa linda, gente. Será que nós vamos merecer? Longe de mim, mas a gente tem que pensar nisso para nós utilizarmos bem o nosso tempo. Aí ele chega, Ananias cura novamente a cegueira dele. E eis que ele vê, ao encontro dele, Estevão, Jesus e Abigail. Estevão que esteve no templo do lado dele e Abigail como espíritos protetores, como orientadores, e Jesus, acima de tudo, para auxiliá-lo na divulgação. Então, você vê, ele despertou, usou o tempo no momento certo. E nós? Aí tem aqui uma mensagenzinha que Richard Simonet deixa. Olha só, eu gostaria que vocês pensassem. Deus pede estrita conta do meu tempo. Olha o tempo de Deus. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo e não fiz nada. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Se os que contam com seu tempo fizesse desse tempo alguma conta, não choravam como eu o não ter tempo. Então, não adianta, nós deixarmos para o final da nossa encarnação, como ele diz, para querer fazer tudo que a gente não fez antes. Então, utilizar essas oportunidades, esses tesouros para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Felicidade é essa, relativa a nós, mas que nós vamos conseguir, desde que a gente use o tempo, como ele diz assim, com destreza. Será que eu perdi tempo? Será que eu estou matando o tempo para passar o tempo rápido? Olha só, aí, quando eu estava fazendo esse estudo, como eu disse para vocês no início, eu falei de grande tesouro, que é o nome que ele dá aqui. Vocês conhecem alguma passagem que fala em grande tesouro? Ou lembram, assim, mais ou menos, não precisa lembrar ele inteiro não, porque eu trouxe um aqui para a gente meditar, que eu fiquei pensando nisso. Alguma passagem bíblica que falasse do tesouro. As parábolas são grandes tesouros. Tem a parábola que fala, a parábola da rede, da pérola, né? E esse aqui que eu trouxe para nós refletirmos, que tem a ver com o que a gente vai ficar falando. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela vida. Não quebrais em tesourar para vós tesouros na terra. Ou seja, se estamos usando os tesouros para guardarmos aqui, para guardar na poupança, no banco, para a família, tudo bem, nós estamos dando para ele. Mas os tesouros verdadeiros, nós sabemos que não são esses. Aí ele diz assim, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram em pouco.
Mateus 13, 19. Então, buscar esses tesouros, mesmo que seja o tempo, com que a traça não roa e a ferrugem não destrua, faz parte da nossa existência. Mas, olha, ouvinte, mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde o ladrão não os desenterram, nem roubam. Então, esses tesouros que nós estamos buscando aqui, na verdade, são todas as virtudes e bons sentimentos que durante o nosso tempo nós devemos buscar. Qual é o maior tesouro que Jesus nos deixou? O amor. Quanto tempo eu estou usando para praticar o amor? Que nós sabemos que a doutrina espírita diz que é a caridade. Quanto tempo eu estou utilizando o meu tempo sem mágoa, sem raiva, sem ira e buscando realmente compreender o momento espiritual do meu irmão? Tudo isso é tempo perdido. É tempo que a gente está matando, quando a gente fica guardando mágoa, guardando raiva. E além disso, a gente vai fazer o quê? Com isso a gente vai corroer o nosso corpo, que é uma grande riqueza. Corpo físico é a riqueza que Deus nos deu para que a gente possa atingir a felicidade e buscar o progresso. E a gente fica destruindo com maus sentimentos, com más emoções. Então é isso que nós temos que resgatar. Esse tempo de amar. Esse tempo de viver como se hoje fosse o último dia de nossas vidas, mas amando, servindo, como Jesus fez até o último momento da sua passagem aqui conosco, que ele continua aqui conosco, mas no último momento ele diz: perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Quando que nós estamos perdoando? E aí eu vou deixar duas coisinhas aqui, eu vou ler uma coisinha, a outra eu vou botar para vocês ouvirem no encerramento desse tesouro. Diz aqui no livro Religião dos Espíritos: na esfera superior és visto pelo que fazes, o auxílio que prestas, o bem aos outros é nota de crédito em tua ficha. E como a divina bondade te deixa livre para fazer o bem, olha a liberdade, que grande tesouro que nós temos, ser livres para fazer o bem, como queiras, onde queiras, quando queiras, depende de ti limitar o repouso. Para muitos, 10 horas é importante para o descanso. Para muitos, 4 horas é o suficiente. Divaldo Pereira Franco diz que ele psicografa à noite, então ele não descansa. E ele tem 96, né? Então, olha o tempo dele. Ouvidas o que seja inútil. Nós nascemos para ser úteis naquilo que realizamos, mesmo que seja pouco, mesmo que seja um cafezinho que nós estamos trazendo, mesmo que seja a água que estamos colocando aqui, somos úteis. Isso é importantíssimo. Ser inútil e evitar o que prejudica, a fim de atenderes em regime a ação constante ao serviço do bem. E seres assim mais amplamente conhecido e naturalmente
credenciado diante da lei de Deus. Então, diante da lei de Deus, que está em nossas consciências, que vai ser desperta no nosso momento, nós temos que fazer o melhor que pudermos enquanto estamos a caminho. Estamos a caminho, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Dentro da casa espírita, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, no transporte, na rua. Tudo é momento para utilizarmos o tempo com amor, com fraternidade, com bondade, com consolo, com amparo. E aí vem a lista toda que a gente não precisa trazer aqui para vocês. Então, para o finalzinho, a gente fica estudando, lendo um monte de coisa, sabe? A gente fica filtrando, né? Quem prepara, aí o que eu posso fazer, o que eu posso trazer demais. Então, eu trouxe para vocês, eu ia trazer via PowerPoint, mas aí eu resolvi gravar, que fica mais fácil, e vocês vão ouvir essa mensagem do Momento Espírita, que são palavras maravilhosas que o Momento Espírita tem para nós e que eu gravei essa para vocês. Eu espero que... Eu ia botar no microfone aqui, né? Escreveu certa vez que a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros sentimentos habitavam uma pequena ilha. Certo dia, foram avisados que essa ilha seria inundada. Preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem, falando: fujam todos, a ilha vai ser inundada. Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigar em um morro bem alto no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que ia se afogar, correu a pedir ajuda. Para a riqueza valorada, ele pediu: riqueza, leve-me com você. Ao que ela respondeu: não posso. Meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você. Passou então a vaidade e ele disse: dona Vaidade, leve-me com você. Sinto muito, mas você vai sujar meu barco. Em seguida veio a tristeza e o amor suplicou: senhora Tristeza, posso ir com você? Amor, estou tão triste
Então vamos amar.